Olá, companheirada, nós sempre lutando contra as dificuldades que aparecem, né? Inclusive dificuldade tecnológica também. Nós vamos transmitir hoje o nosso programa 335. 335, quer dizer, e que representa a 18ª edição do ano. E nós contamos hoje com a presença ilustre da Sentinela Ambiental, uma ONG muito importante que luta para nós não perdermos as nossas vidas. Uma ONG que luta para que nós consigamos vencer os inimigos do meio ambiente. E com isso, então, nós passamos para as suas considerações iniciais, nosso diretor Antônio Furtado e em seguida o Davi Ribeiro pela Sentinela Ambiental. Boa tarde, companheiras e companheiras. A gente sempre fala aqui que nós nos damos prazer na sua audiência, né? Importante isso aí. E como muito bem falou o companheiro Ivan, a posição da Sentinela Ambiental, neste momento, é assim, algo muito importante quando a gente vê o que a natureza está sofrendo por causa desses malignos interesses que não trazem benefício nenhum para a sociedade e de uma certa forma para a própria natureza. E isso aí, inclusive, é muito lamentável, né? As pessoas não terem essa percepção do malefício que estão fazendo hoje, né? Você vê esse lance que aconteceu lá em Caxias, aquele problema todo da gasolina, né? Houve lá uma situação extremamente complicada e ali uma criança de 9 anos ou 10 anos sofreu as consequências da exposição aos agentes químicos que contêm a gasolina. Companheiro Davi. Furtado, obrigado, Ivan, a oportunidade. E também falar que além desses desvios de gasolina, também aquela pipa da linha chilena que amputou as 2 pernas da menina lá em Realengo. Essa covardia, essa prática. Já fizemos campanha contra essa linha chilena há muito tempo atrás, que nem os fogos e balões, que está tudo pegando fogo aí em nossas matas. Quer dizer, a gente está aqui para auxiliar, para ajudar, para ser prestador das informações, das atividades concernentes à vida. Não é árvore e passarinho. Árvore e passarinho, Papai do Céu cuida. Muito obrigado, estaremos aqui para participar mais dessa jornada. Nossos amigos aparecendo aqui, um abraço para o Valmir Feitosa, um abraço para Jesse Dávila, um abraço para Luiz Cláudio Albuquerque, um abraço para Edson de Jesus Melo Cunha, um abraço para Mauro de Bones, um abraço para Hilton Almeida. Podem colocar os comentários de vocês à vontade, o que vier aqui escrito, nós iremos ler sem censura, tá certo? Então, companheiros, nós estamos fazendo aqui uma série sobre os contratualistas e em breve nós faremos uma série também sobre os estruturalistas. Dentro dos 3 destaques dos contratualistas, nós temos o Locke, Hobbes e o Rousseau. O Hobbes nós tratamos em 2 séries, 2 programas passados, né? Inclusive falamos sobre o Leviatã, né? Que é a grande inspiração, né? Dele, né? E o John Locke, ele viveu de 1632 a 1604. Nós estamos falando dos contratualistas porque nós estamos fazendo uma reflexão grande sobre o estado de natureza. O que vinha a ser o estado de natureza? Era onde a sociedade só tinha 2 objetivos, a sobrevivência e a reprodução.
E eles hoje estão retornando, o Brasil em particular, ao estado de natureza. Hoje mesmo, ficando sabendo aqui, uma colega nossa aqui está comentando, teve que ir embora correndo porque o irmão dela, comemorando aqui no Catete um aniversário, vieram assaltar, deram 2 tiros na perna do irmão dela. Quer dizer, pô, isso é o estado de natureza, isso é o estado de crueldade. Então, o Thomas Hobbes falava nisso, que o ser humano é mau, o ser humano é cruel. Mas hoje nós vamos tratar do John Locke. John Locke, ele difere consideravelmente da teoria de Hobbes. Locke, ele fala em aspas, segundo o tratado sobre o governo civil. Isso, John Locke, né? Ele acredita que os homens, no estado de natureza, viviam em relativa harmonia e paz, né? O Tacílio Ferreira acabou de entrar. Valeu, Tacílio, tamo junto. Então, já um bocado de gente, isso aqui é legal, tá vendo? Nesse momento, os homens eram dotados de razão e tinham sua propriedade. Isso é a visão do John Locke, né? Propriedade para o Locke, em uma primeira acepção, significava vida, liberdade e bens. A segunda acepção de propriedade faz relação aos bens móveis adquiridos pelos indivíduos. Para John Locke, a terra é um direito comum a todos, já que foi dada por Deus, e a partir do trabalho, o homem a torna sua propriedade privada. Furtado, aí, dando continuidade, Furtado vai acrescentar alguma coisa sobre esse tema. E antes de continuar, né, companheiro, vou agradecer aos companheiros e companheiras que estão aí. E rapaz, olha só, esse Jesus Melo Cunha, Mauro de Bones entrou, Hilton Almeida, Otacílio Ferreira. Vai lá, Furtado. Dando sequência, né, agradecer aos companheiros aí, lógico, evidente, sendo esta terra sua, ele atribui um direito próprio, excluindo todos os outros de possuí-la. O estado de guerra para Locke se dá a partir do momento em que há uma violação da propriedade privada, fazendo-se necessária a criação de um contrato social. A finalidade principal do contrato era proteger a propriedade privada e preservar, lógico, evidente, os direitos de cada um que possuía no estado de natureza. Este acordo, para Locke, levou os homens a unirem e estabelecerem livremente o que ele vai chamar de contrato de consentimento, diferentemente do contrato de submissão denominado por Hobbes. Né? O Hobbes falava no contrato de submissão, por quê? Hobbes, ele é da corrente absolutista, né? Então ele criou, inclusive, o Leviatã com essa intenção de massacrar mesmo, de controlar mesmo. O Locke é diferente. Diferente do princípio desse que você falou. John Locke. Formado o Estado Civil através do contrato, é necessária a escolha da forma de governo. A forma de governo é instituída por voto majoritário, visando aquela que melhor se adequa, né? às condições necessárias pelos indivíduos. Escolhida a forma de governo, é necessário ter conhecimento sobre qual será o poder legislativo e o poder executivo e federativo, que serão subordinados ao primeiro. Entretanto, se o executivo e o legislativo violam a lei estabelecida, coloca a proteção da propriedade privada em risco, torna-se um governo tirânico, e a consequência desse poder tirânico é o retorno para o estado de guerra. O estado de guerra atribui aos cidadãos o direito da resistência, ou seja, o direito dos indivíduos se estabelecerem por meio da força contra esse estado, por meio da força contra esse estado civil. Exatamente. E aí, Paulo Coutinho também, um abraço. Viviane de Castro também, um abraço.
E Deise Gonzalez também, um abraço. Fala, Fábio. Aí, Semana que vem, semana então, que vem, nós estaremos falando sobre Jean-Jacques Rousseau. Que por Hobbes o homem é mau. Por Locke, né, o homem relativo, né? É relativo, nem bem nem mal. Né? E para o Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Mas Jean-Jacques Rousseau veio de 1712 a 1778. Ele até tem uma certa... Ele até é uma fonte de inspiração para os anarquistas, ele acaba sendo a fonte de inspiração para os socialistas, mas ele não se definiu, né, nesse campo. Mas semana que vem vamos falar um pouquinho, né, sobre Jean-Jacques Rousseau, que deverá pegar 2 programas. Agora, aceitamos indicação, aceitamos sugestões. Nós estamos pensando em fazer uma série sobre os estruturalistas. Nós precisamos retomar e colocar à luz da sociedade a importância da filosofia e a importância da sociologia. É isso ou não, Davi? Isso é muito importante, porque são esclarecimentos que conseguem mostrar em vivência o que o povo precisa conhecer, participar e estar envolvido. Rapaz, porque o negócio... Pera lá. Pô, desligou o monitor, pô. Isso que eu falo, tá vendo? Ernestina, grande abraço, Ernestina, valeu, tamo junto. Rogério Gonçalves também entrou, aí. A gente tem... Não, é aqui, ali. Agora, Rogério Gonçalves, legal. Vamos ver aqui, por que desligou agora o aparelhinho aqui, meu Deus do céu. Vamos agora ver. a gente está tentando aí. O filho saiu por ali, ó. Tá Pô, vendo? cadê? Não tem nada a ver aqui não. Rapaz, Vai lá. cadê? Não. Vamos ver. Qual é a piação? Meu Deus do céu. Deu zebra ali. É aqui, mano. Não, Essa vamos ver aqui. aqui. Peraí. Vamos ver aqui o cabo ali. Não, é só exclusivo aqui. Meu Deus do céu. Chutaram aqui, tá fora da tomada. Vamos lá. Cuidado aí. Houve um pequeno Dilúvio. um pequeno transtorno aqui. Pequeno incidente. Como é que chutaram tira ali essa a tomada bandeira? e aí... Essa bandeira Não, aqui. deixa comigo. Então, resultado. Isso faz parte do show. É. O nosso programa, então, de hoje, Se não houver isso. ele... Nós vamos fazer homenagem a duas personalidades importantes. Uma é o tio motorista e o outro é o Milton Rodrigues, né? Virão aqueles fatos históricos também relevantes. E o nosso editorial de hoje, ele trata do seguinte: Bolsonaro admite caminhada para a privatização mais ampla da Petrobras. O que Petronilha Xavier também valeu, Vanderlei Azevedo também valeu. Olha só, o mundo hoje está reestatizando. Empresas que foram privatizadas estão sendo reestatizadas. Na Alemanha, já comentamos sobre isso aqui, a Alemanha, por exemplo, que privatizou bastante, eles viram que o trabalho, depois de privatizado, perdeu qualidade. Isso aí. Ficou ruim. Aí os alemães estão trazendo de volta para o Estado as empresas. Aí aqui, que está se caracterizando como um governo de maluco, um governo ioiô. Sem Por rumo. que ioiô? Porque fala um negócio hoje, amanhã a gente desfala. Fala um negócio amanhã, depois de amanhã a gente fala. É assim, vai e volta. É um governo realmente desgovernado, entendeu? É um governo de maluco. Isso, essa matéria que nós estamos falando aqui é de 25 de abril agora, né? Não é nada de 500 anos não. E ele é um presidente que se diz nacionalista, mas ele está se curvando, segundo essa matéria aqui, ao Paulo Guedes. E está se curvando aos interesses americanos. Não se pode falar em interesses internacionais, não. São interesses americanos explícitos. Exclusivo. O que eles querem fazer na Venezuela é invasão americana, sim.
O americano quer tomar o petróleo da Venezuela. Flávio Filho, estamos juntos. Eles querem tomar o petróleo da Venezuela, é isso, pô. Não tem nada de humanitário, não. Essa farjutice, essa hipocrisia de humanitário tinha que estar voltado para Mariana. Ainda não resolveram a questão humanitária de Mariana. Ainda não resolveram o Sobradinho lá, meu nome? Brumadinho. Brumadinho não resolveram ainda. Mas Brumadinho é agora. Então, Mariana tem 3 anos. Então, pô. Aí vem falar em questão Estouraram humanitária. o vale todo. Vem falar em questão humanitária na Venezuela. Para de mentira, governo mentiroso. Governo hipócrita. Vamos falar do nosso embigo. Vamos falar da gente aqui, pô. O Japão ensinou que o capital se faz em casa, pô. O capital se faz em casa. Então, Davi, nesse texto aqui, como é que você poderia ler, até aqui pelo menos, esse parágrafo? Que o presidente da República, Jair Bolsonaro, admitiu, em 25 de abril de 2019, que o governo pode caminhar para a privatização mais ampla da Petrobras. Temos refinaria, vamos a um passo de cada vez. Dá um passo de cada vez. Um passo de cada vez, claro. Pode-se caminhar para a privatização mais ampla da Petrobras, disse o presidente em café da manhã com jornalistas, no que o Estado participou. Do qual o Estado participou. Agora, Furtado, vem cá, Furtado. Na semana passada, ele falou alguma bobagem também, Furtado? Bom, dizer que esse senhor... Olha só, Furtado, manda um abraço aqui, sabe quem? Para Dalva Costa também. É isso aí, Dalva Costa, prazer. Tomara que você tá com a gente aí. Tomara que você traga mais ouvintes. Pode fazer comentários à vontade. Fazer comentários à vontade. Agora, antes de fazer essa leitura, companheiro Ivan, é uma coisa que está chamando bastante atenção aqui, companheiro Davi. Nós temos aí acordo com 33 empresas, 34 empresas, inclusive com empresas estatais. Que lindo. Olha só. Contrassenso. Que contrassenso dessas pessoas que não tem a menor vergonha, e não tem o menor conhecimento. E aí a gente fica numa situação até complicada. Bom, mas essa empresa, ela lá no país dela que é estatal. Lá pode estatal. Lá pode, aqui não. Então, cara, é como você falou, ioiô, não sei lá. Estou falando, é governo ioiô. Vai um dia para lá, outro dia volta para cá. A gente, de repente, não é bem ioiô quem quer falar, mas aí tem que respeitar quem ioiô, a gente respeita. Na semana passada, em entrevista à Globo News, o ministro da Economia, esse senhor aí, insinuou que o atual presidente tem questionado sobre uma eventual privatização da Petrobras. Durante o café, esse senhor que está na presidência também falou sobre os preços dos combustíveis no país e atribuiu a alta do ICM cobrada pelos estados. Aí, Furtado, aí eu termino então esse nosso editorial abrindo aspas. Qual é o grande problema em função do preço dos combustíveis? O que eles falam? É o ICMS. Agora é outro, né? Mas a pancada, quem leva é o governo federal. Olha só, o problema é o ICMS. O ICMS é do Estado. Mas quem leva a pancada é o governo federal. Olha só, os estados são os grandes vilões do preço do combustível. Por exemplo, o Rio Grande do Sul vai reduzir o preço do ICMS. Ele vai reduzir o preço do ICMS? Olha lá, tem avião que chega com tanque vazio em São Paulo. Isso disse o presidente. Qual presidente? Então, o resultado, nosso presidente? O deles lá, pô. Bom. Nunca vai ser meu sabe presidente. que o tanque do avião está vazio? Nunca vai ser meu que presidente. Nem vai acontecer. Nunca vai ser, entendeu? Então, se o ICMS é um problema, vamos partir para um pacto federativo novo. É isso aí. Né? Por que um imposto único? Segundo aquele ministro, se lembra do 10%? Lembra dele? Ele falava o seguinte, que ele tinha que juntar tudo no federal, para o federal fazer a divisão, a partilha equânime, equilibrada. Dorme com barulho desse, né? Vai enganar, só pedrada, né? Só covardia. Vai enganar o trouxa, né, rapaz? Vai enganar outro trouxa. Mas de repente era a discussão dos 10%. E nós hoje vamos correr um pouquinho com o nosso programa, com a nossa transmissão, porque nós estamos em pleno congresso
da Federação Nacional dos Petroleiros, que eu ia sair daqui junto com o Furtado, mas só que o Furtado foi antes de mim, me passou a perna. Furtado, como é que está correndo lá o nosso congresso? Olha só, meu companheiro, meus companheiros, o congresso começou agora a partir das 2 horas da tarde, foi a abertura, está agora uma plenária no que diz respeito aos aposentados, inclusive houve uma explanação de um advogado que é também ali, está em referência a Maria Lúcia Fatorelli, e ele estava fazendo umas explanações lá, que cada vez que ele faz a explanação baseada em dados, você vê que esse atual governo está totalmente fora da realidade. Não tem o menor conhecimento, ainda se baseando nas informações que passam, segundo as informações que a gente tem. Pior de tudo, eles negaram a informação, isso é o pior. E segundo as informações que ele recebe desse super-ministro, que também não deve saber de nada. Então, o Congresso ele foi aberto por essa plenária, vai haver a abertura total agora, a partir das 18 horas, e nesse caso provavelmente nós estaremos lá, né? Então, é um congresso muito bom, a gente espera que desse congresso saiam alguns indicativos, não só com referência à reforma da Previdência Social, mas também no que diz respeito ao problema aí dessa situação extremamente complicada da Petros, companheiro. Neila, Jane também, valeu Neila, estamos juntos aí. Não, é porque é o seguinte, se passar a reforma da Previdência, vai acabar o problema na Venezuela, entendeu? Se passar a reforma da Previdência, a Líbia vai também progredir bastante. Se passar a reforma da Previdência, quer dizer, o mundo todo está dependendo da reforma da Previdência no Brasil, entendeu? O Brasil está parado. O Brasil está parado por quê? Porque não fez a reforma da Previdência. E cheio de desemprego. E porque não fez a reforma da Previdência. Quer dizer que a reforma da Previdência é o molho, é a pimenta que... É o que vai salvar a humanidade. Brasil. O Brasil e o mundo. Eu acho que é isso, né? Até fazendo uma comparação, né? Lógico que é evidente, porque a gente não há de se levar a sério essas pessoas que não têm a menor dignidade de ser levado a sério, né? A gente está usando aqui o direito da informação e o direito deste país ser um país livre. E abrir a o direito de nos expressar mediante as informações que nós recebemos. Então, com a reforma da Previdência, companheiro Davi, essa buraqueira de rua vai acabar. Vai acabar esse vazamento da rua petróleo, vai acabar tudo. As farmácias, o hospital vai estar funcionando. Vai acabar a corrupção. Os polícia. Então, nós estamos caminhando, segundo esses incompetentes, esses iluminados, para o primeiro mundo através da reforma da Previdência. E aí, companheiro, como a gente sempre fala aqui, a gente fica até enaltecido, né? Porque a Previdência nossa, que eles dizem que é deficitária, vai fazer com que essa reforma que eles estão tentando fazer, o Brasil venha a ser o primeiro mundo. Pujança. É uma vergonha, uma vergonha. Como amenidade, nesse quadro nosso agora, depois nós vamos falar sobre os fatos históricos relevantes. E vamos falar também sobre o destaque do mundo do petróleo em função de uma carta ao caminhoneiro brasileiro escrito pelo nosso presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, o nosso querido Felipe Coutinho. Como amenidade agora, para dar uma descontraída, nós temos os nossos homenageados do mundo da cultura, né, que eles tiveram um papel fundamental. Como o nosso programa, como nossa resenha da semana vai do dia 26 ao dia 2, no dia 26, Furtado, qual é o grande destaque que nós demos no dia 26? Esse grande destaque que a gente tem no dia 26 é do Raimundo Cleto do Espírito Santo. Conhecido como? Como Tião Motorista. Tião Motorista. É aquele do Cajueiro. Mas é bicho que eu costumo do Cajueiro, não é esse? É lá de Salvador que ele nasceu, para na Bahia, né? Não. Ele morreu na Bahia. Mas ele é do Espírito Santo. Ele nasceu em Salvador, Bahia, no dia 26 do quadro 27. Raimundo Cleto do Espírito Santo. É o nome dele que Raimundo Cleto do Espírito Santo, que é compositor, né? Compositor, cantor, estudou no Liceu de Artes e Ofício Salvador. Você estudou no Liceu de Artes e Ofício aqui, né? É isso aí. Olha, matéria grande, vai ficar também à disposição lá no nosso blog. Agora, dá uma força no YouTube, tá lá.
no youtube.com/c/Ivan Luiz. Vai lá, se inscreve, faz comentário, dá uma força pra gente. Ô Davi, no dia 27, nós tivemos uma perda muito grande, não foi? Rafael Rabelo, com 23 anos, né? 23 anos que ele não deixou. Nos deixou, Grande né? Rafael Rabelo, 7 cordas assim, impressionante. No dia 28, nós temos aí um músico de mão cheia, Furtado. Quem é? E ele inclusive fez uma música que é espetacular, Viagem, né? Que é Paulo César Pinheiro. Paulo César Pinheiro. Está completando 69 anos, né? No dia 29 nós temos duas grandes despedidas, né, Furtado? Que é o Belchior. Belchior. Tem um ano. E o nosso grande Gonzaguinha, que tem 27, Patrono do nosso programa, né? Que é o patrono do nosso programa. Nós tínhamos a música, mas lógico que ele não teve poderia que tirar. né? Gonzaguinha é uma grande referência histórica, né? Cultural. No dia 30 nós temos o bar, como é que é assim? Quando o quebra na praia, né? Assim? Isso aí. Grande Dorival Caymmi, tá fazendo 104 anos, né? E agora, Ivan? Esse é o Zé Bonitinho. Ivan e Davi, para quem gostava das chanchadas, né? Ele tem uma frase: se o assunto é mulher, a avenida é por aqui. O grande Zé Trindade, né? E no dia de ontem, também dia 1º, né? Que houve uma despedida grande da madrinha do samba. Isso. Né? Nossa madrinha do samba. Rapaz, tem gente que passa pela vida e não faz nada, né? Faz nada, não deixa um legado, não ajuda ninguém. Porra. É impressionante. Simples Agora, pastor. rapaz, eu tô aqui arrepiado aqui, não quer não. Bete Carvalho, o que ela trouxe de talento, meu irmão. E ela mudou, né? Que ela era MPB, ela era bossa nova, aí veio pro samba. Mas ela é MPB, bossa nova, mas trabalhava junto com a a massa. cachaça, junto com o Cartola, junto com o nosso cavaquinho. Quer dizer, então. Estava envolvida. Pô, impressionante como ela trouxe Zeca Pagodinho, né? Fundo de Quintal, Alinda Cruz, Jorge Aragão. Quer dizer, é impressionante. Nós estamos aqui solidários com a família da Bete Carvalho e mandando lá um grande abraço, porque a Bete Carvalho, a gente não pode nem dizer que ela é uma estrela, porque ela é interplanetária, né? Não é verdade? Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Quer dizer, ela virou. Tocou lá embaixo. Ela tocou para estrela, para as estrelas, né? Quer dizer, então, rapaz, é uma pessoa realmente que merece Iluminada. um grande afeto nosso. Né? E ela tem até um vídeo no YouTube onde ela fala que ela se aproximou do Cartola. Aí o Cartola foi, mostrou para ela algumas músicas dele, né? Aí ela ficou enrolada, rapaz, ela ficou com dificuldade. Regis Nascimento, doutor Regis na área aí. Valeu, doutor Regis, cafezinho aqui para nós, hein? Então, Furtado gosta de cafezinho. Então, resultado, a Bete Carvalho conta, rapaz, que ela, junto com o Cartola, ela escolheu uma música para poder, né, botar no disco dela. E ela falou, qual música que ela poderia escolher, rapaz, de tanta pérola que o Cartola tinha? E ela escolheu o quê? Bate outra vez, com esperanças no meu coração. Ela escolheu As Rosas Não Falam, né? E virou um grande sucesso na voz dela. Então, nossa solidariedade à família da Bete Carvalho, né? Vi até uma entrevista da irmã dela, rapaz, assim, então até bastante contagiada, porque estava lá no velório, Zeca Pagodinho tomando a sua cerveja no velório, a galera cantando samba. Porra, cara, tu não pode chorar, cara, entendeu? É homenagem, né? É um sentimento de tristeza, porque tu não vai mais ver e tal, mas ela deitada, sofrendo, porra, passando o nosso sufoco, quer dizer, então ela continuará sendo nossa estrela, ela continuará sendo interplanetária, tá certo? E vai aí os nossos abraços, é isso ou não, Furtado? Com certeza, né? Os nossos sentimentos, evidentemente, né? E também saber que transmitiu alegria, né? Marcou pela alegria, marcou várias e várias relações, né? E isso é super importante, mas a vida, ela nos dá esse tipo de situação, né? Evidentemente que tem que ser respeitado, porque isso é o grande arquiteto do universo que determina. É verdade. Vai ser sempre um prazer e sempre uma homenagem, sempre um parabéns
ouvir a voz dela. Quem é que vai ouvir Beth Carvalho triste? Fala. Porra, ninguém, cara. Ninguém, entendeu? Então, que a Beth Carvalho continue brilhando, né? Presente. Continue brilhando e presente aonde houver talento, né? Onde houver esperança, que a Beth Carvalho realmente esteja por lá. Agora, nos fatos históricos, Davi, que nós destacamos, nos fatos históricos, que nós temos que fazer igual a Mangueira, né? Nunca esquecer os fatos históricos. Cultura, Nessa resenha nossa semanal, que vai do dia 26 até o dia de hoje, dia 2, no dia 26, por exemplo, Furtado, de 1920, nós teríamos algum destaque na história? Ah, claro, né? Nessa data, de 1920, Elvira Boni, que havia liderado em 1919 a greve das costureiras pelas 8 horas no Rio, dirige a sessão de encerramento do terceiro COB, Congresso Operário Brasileiro. Na época, podemos citar três grandes jornais: Voz do Povo, Espartacus e Liberdade. Né? Agora, Davi, dia 27, nós temos uma figura, rapaz, que entrou para a nossa história, porra, de maneira brilhante, honrosa, né? Sem corrupção, sem sacanagem, uma figura pública fantástica. Dia 27 de abril de 1991, Davi. Herbert José de Souza, o sociólogo Betinho, recebe o Prêmio Global 500 da ONU para o meio ambiente. Ajudou, né? Para o meio ambiente. Para o meio ambiente. Pela luta dele, né? Pela luta em defesa da reforma agrária e dos indígenas. No que completa 60 anos, ajudou a fundar a Ação Popular. Após o golpe de 64, passou 7 anos na clandestinidade e 8 no exílio. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão em fio. E no seu... É um famoso verso. Esse aqui. Meu Brasil que sonha. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão em fio. Então isso aí é um verso famoso da nossa grande equilibrista, do nosso grande, da nossa grande e respeitada no exterior. Aqui não. Isso aí. A nossa música popular brasileira, isso né? Aí, que foi dedicada a ele. Agora, Furtado, eu vou te falar o seguinte, Furtado. No dia 28 de abril de 1959, lá em Cuba, né, em particular na sua capital, Havana, é criada a Casa de Las Américas. E qual era o objetivo da Casa de Las Américas, Furtado? Qual é o objetivo? Ela tem o objetivo de desenvolver, ampliar as relações culturais entre os povos latino-americanos. Sua primeira presidente é Aide de Santa Maria, mulher que marcou a história de seu país por ter participado desde as primeiras lutas que levaram à Revolução Cubana. Né? E no dia 29 de 1991, companheiro Ivan? Rapaz, acontecia aqui, pertinho da gente, né? Em Recife, aconteciam manifestações de mais de 5.000 trabalhadores contra o fechamento das frentes de trabalho. Em 1991, quer dizer, o nosso país... Agora, né? O nosso país, rapaz, está andando para trás. O nosso país está crescendo igual a rabo de cavalo, rapaz. Nosso país está crescendo para baixo. Está crescendo igual a rabo de cavalo, Davi. Mas, Davi, olha só. Em contrapartida, no dia 30 de abril de 1923, Mauro de Bones, valeu, Mauro. No dia 30 de abril, Davi, de 1923... Cria-se no Rio o Conselho Nacional do Trabalho, um compromisso
Tratado de Versalhes, na França, e em cada país signatário organiza-se uma futura... Davi, olha só. Nesse dia, então, todos os países que foram signatários do compromisso do Tratado de Versalhes, eles tinham que fazer o quê? Tinham que organizar uma legislação voltada para o mundo do trabalho, entendeu? Isso aí. Agora, dia 1º de maio, então, eu, você, Furtado, teríamos algo para comentar, não teria, Furtado? Nessa data, em 1865, a Inglaterra, a maior potência imperialista mundial, faz Brasil, Argentina e Uruguai assinarem o Tratado da Tríplice Aliança para prejudicar o Paraguai. Brincadeira. Naquela época, Outra se afasta de que este país é uma ditadura ameaçadora. Rapaz, a gente fica assim até incrédulo quando tem esse tipo de situação, uma potência. E tem incidências sobre países como o Brasil, eles impuseram e Uruguai, né? Porque naquela época já era uma potência, e ameaçando um país. Aqui não se está fazendo concorrência, uma crítica, né, não estamos subjugando o Paraguai, é isso. Paraguai, né? Mas o tamanho do Paraguai, o tamanho do Paraguai. Só o Brasil, né? Só o Brasil. É uma covardia. Está São Paulo. E olha só qual era o sentido disso aí. Para servir de exemplo para os países latino-americanos. Né? Você vê, se impunha uma situação num país para ter esse reflexo em outros países Quem impõe Brasil, Argentina e Uruguai, rapaz. Quer dizer, 3 grandes países. Na época, né? Foram forçados a assinar o Tratado da Tríplice Aliança para prejudicar o Paraguai. O Paraguai é país, porra, como é que pode, rapaz? Agora, companheiro Ivan, no dia 1º de 1943, ali naquele time que é sempre vice. No meu grande estádio, o maior estádio do mundo, né? No maior estádio do mundo, que era o estádio de São Januário, Getúlio Vargas vai lá, porque naquela época a ideia era assim, grandes eventos, grandes populações, né? E o São Januário, porque não existia Maracanã ainda ali, São Januário então era o maior estádio de futebol do mundo, entendeu? Por quê? Por que foi? Porque havia um grande preconceito no futebol, né? Por exemplo, o preto só poderia ser atleta, não poderia frequentar a parte social. A cabine, vida social do clube não podia, né? Aí o português sempre gostou de uma pretinha, não? Então, o português vai, né, e tem lá um filhozinho, igual a minha assim, traidor da raça. Eu não sou branco, nem sou preto, não é isso? Então, resultado. Ronaldo de Souza de Oliveira, valeu, tamo junto aí. Filho do Cartola. E vai ser homenageado lá em São Paulo, rapaz? Porra, no dia do teu aniversário, você vai participar de um grande evento onde vamos ter o Cartola na versão jazzístico, tá certo? E você, no dia do teu aniversário, o Ronaldo, filho do Cartola, vai ganhar um jantar lá em São Paulo, em homenagem a ele, rapaz. Pô, tu tá demais, né? Eu queria ser igual a tu, rapaz. Ele sempre fala que queria ser igual a mim, né? Eu falo, eu queria ser igual a você, rapaz, tá certo? Mas então, rapaz, havia grande preconceito no futebol, né? E o Vasco, o filho do português, igual a mim assim, tinha que frequentar a sede social. Claro. Aí o Vasco começou a permitir. Resultado, os outros times, tudo preconceituoso, tudo racista, né? Flamengo, Fluminense, todos os outros times racistas. O que fizeram? Chegaram e chamaram o Vasco, Souza, Isabel, valeu, tamo junto. Chegaram, botaram o Vasco contra a parede e falaram, olha, ou você tira os pretos da tua sede social, ou tu vai ser expulso da liga, né? Pela liga.
Aí a portuguesada falou o seguinte: ah é? Vocês querem expulsar a gente? Não vai expulsar não, nós vamos sair agora. Vamos sair agora. Deu logo checkmate. Deu logo checkmate. Aí os portugueses largaram a liga, E fundaram. criaram lá o maior estado do mundo, o São Januário. Foi o primeiro time a ganhar do campeonato internacional, foi o Vasco, entendeu? Aí eles tiveram que se ajoelhar, tá certo? É isso aí. E fizeram num campo aí, ó. Num campo que a gente conhece. Também que era grande na época. Aí chamaram o Vasco, pelo amor de Deus, Vasco, volta. Vamos jogar. Eles querem usar o teu estádio. Volta no campo aí de alguém e fizeram. América Futebol Clube. Cláudio Omar, Galtério de Faria, valeu. Resultado. Aí fizeram um jogo chamado de quê, Furtado? Você lembra do jogo que eles fizeram? Me lembro, mas agora... Era o jogo da paz. Da paz, jogo da paz. No campo do América. Que foi a Na Tiveram que arriar o chapéu pro Vasco, entendeu o negócio? Então, aí Getúlio Vargas vai lá em 1943, no maior estádio do mundo, era São Januário, Getúlio vai lá e promulga a famosa CLT. Ele consolida as leis trabalhistas, né? E hoje, então, para nós fecharmos esse quadro dos fatos históricos relevantes, Furtado, você vai fazer esse fechamento, tá certo? Hoje, dia 2 de maio, então, em 1994, naquele país que foi, né, prejudicado, foi massacrado, acontecia o quê? Olha só, antes de fazer esse comentário, queremos dizer também que o Bangu também teve esse mesmo tipo de procedimento. Teve. Agora, eu não gostei da insinuação, não, tá? No dia 2 de abril de 1994, no Paraguai, acontece a primeira greve geral depois de 1958, convocada por 3 centrais sindicais. A manifestação atende 40%. Defende. Desculpa. A manifestação defende 40% de aumento do salário mínimo e o cancelamento dos projetos de privatização das empresas estatais. Tá vendo? Isso, No aqui? Paraguai. Bom exemplo. Olha só. Tá vendo o mau exemplo? Olha só. Então, quando houve a Tríplice Aliança, né, para combater afundar o Paraguai, Lá em ditadura. 1865. Para combater a futura ditadura do Paraguai. E o Paraguai nos dá como resposta em 1994 uma greve, né, pedindo o aumento, que depende do aumento de 40% do salário mínimo, e o cancelamento dos projetos de privatização das empresas. Olha o Paraguai dando mais um exemplo. Mais um exemplo, né? Agora, rapaz, nós vamos agora, então, um destaque no mundo do petróleo. O nosso destaque do mundo, Alejandro Larrazabal. Será que você é do Paraguai, Alejandro? Será que é? Nós estamos aqui homenageando o nosso Paraguai, hein? Delane Gabriel Andrade Barbosa, grande abraço também, vai um acento nosso. Um cara de gente, hein? Tá vendo? Então, resultado. Esse destaque hoje nosso do mundo do petróleo é uma carta ao caminhoneiro brasileiro, escrito nada mais, nada menos pelo nosso presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, nosso querido Felipe Coutinho. Já foi lido mais de 7.000 vezes esse texto. Furtado, você quer começar ou o Davi começa aqui a fazer essa leitura? Davi, começa. Uma carta ao caminhoneiro brasileiro, Davi, vai lá. Então, produzimos petróleo, refinamos, produzimos combustível no Brasil. Mas a direção da Petrobras, desde 2016, decide adotar preços proporcionais aos da importação para os combustíveis produzidos em nossa refinaria. Quer dizer, o produzido nossa refinaria. Quer dizer, e e o eles preço querem é internacional. preço internacional. E como é que pode? Aí, dando continuidade então, Furtado. Vamos lá. Para a gente dar para cada um um pouquinho, né? Com preços altos em relação ao custo da importação, o diesel da Petrobras fica encalhado. Claro, não é escrevido na sua refinaria. E parte do mercado brasileiro é transferido para os importadores. Em particular os americanos. A refinaria brasileira aumenta a
a redução do processamento de petróleo e da produção de combustível no Brasil. Lógico, Brincadeira, né? Aumenta com isso o quê? Aumenta com isso a exportação do petróleo cru. Que bom. Olha só, a gente exporta o petróleo cru, olha só que bacana. Combustível produzido nos Estados Unidos são trazidos ao Brasil pelas empresas transnacionais estrangeiras, né? Isso para quê? Porque são concorrentes da Petrobras. Aí a Petrobras, Cláudio Omar Gaudério de Faria, tamo junto, meu irmão. Aí a Petrobras perde com redução da sua participação no mercado. E aí, Davi, o que mais que tem aqui? Então, Fala. o consumidor paga mais caro, desnecessariamente, com o alinhamento dos preços internacionais do petróleo e a cotação do câmbio. Ganha a refinaria dos Estados Unidos, as multinacionais logísticas e as distribuidoras privadas. Furtado, e nós, brasileiros, ficamos a ver navios, né? Isso. E aí, Furtado, o que acontece, Furtado, quando esse fato aí, ele é relevante para a economia brasileira? Acontece o que, Furtado? Lógico, é evidente que nesse ponto de vista... Alguém é beneficiado. E é lamentável em função da própria Petrobras. Também são beneficiados os produtores e importadores de etanol com a gasolina relativamente mais cara que perde o mercado. Cabe registrar que, apesar do preço do diesel na refinaria apresentar cerca de 54% do preço final ao consumidor, impostos são proporcionais e quando o preço varia na refinaria, também varia nos postos. Pouca vergonha, né, não? Aí o que a gente vê? A gente vê o seguinte, rapaz. Quando se eleva o preço na refinaria, o reajuste ao consumidor é muito mais rápido do que quando se reduz. Agora, por que não aumenta a produção na refinaria? Então, mas isso é dumping. Eles diminuíram para poder importar dos Estados Unidos. O atual presidente da Petrobras diz que a solução é a privatização de metade das refinarias da Petrobras. Castelo Branco afirma, aspas, vender refinarias não é só bom para a Petrobras. Está vendo só? Nós vamos deixar de ser o endereço onde as pessoas batem na porta para reclamar de preço da gasolina e diesel. E acrescentou, eu não quero mais ouvir essa expressão. A política de preços. Isso é uma matéria lá da Reut, de 2019. Furtado, então, terminando o parágrafo, como é que ficaria? Então, estamos assim com o preço mais alto que os custos de importação, apesar de se produzir e refinar no Brasil. Olha só, é uma coisa que a gente lamenta muito, que lê, e foi muito bom esse comentário que foi feito pelo companheiro, mas você vê que as mentiras são tão grandes, né? E eles conseguem cada vez mais, como começa a mentir agora, eles vão ter que mentir mais e mais. Luizinho Pinheiro, valeu, tamo junto. Mas, Davi, olha só, Davi, o que é que eles estão pretendendo, Davi? Estão pretendendo com isso, né, forçar a privatização, desnacionalizar metade do nosso parque de refino, para assim não se falar mais em política de preço dos combustíveis. Se o brasileiro quiser reclamar do preço do diesel ou da gasolina, vai ter que procurar o Papa Francisco. Tudo resolvido? Tudo resolvido? Claro que não, né? Não, claro que não. A gente estuda para ser burro, para ser ignorante, para ser ignorante. Mas aí, rapaz, o Furtado vai e dá uma força agora, porque deve acontecer alguma coisa aí ao longo dos anos, não deve? Com certeza, né? Ao longo dos anos, motoristas de caminhões fizeram grandes manifestações em vários países, em geral motivados por alto preço de combustível. Mas há também um caso patrocinado pela CIA. Tinha que ser. Pela CIA. O Dedo Americano. Assim como no movimento dos caminhoneiros no Brasil, a elevação dos preços dos combustíveis esteve entre os principais motivos
das greves históricas em países como a Grécia e a Colômbia. Mas também... fala. Mas houve também paralisações que levaram ao reconhecimento de sindicatos e ao estabelecimento de direitos trabalhistas, como nos Estados Unidos na época da Grande Depressão. São exemplos históricos. Estados Unidos em 1934, 1974, 1979 e 1983. No Chile, em 1979. E na Grécia? Em 2010. Colômbia, 2016. E Irã, né? 2018. Deutsche Welle, em 2018, né? Estamos falando da Alemanha agora, né? Aí nós vemos o seguinte, Davi. Somente a Petrobras, olha só, hein? Somente a Petrobras consegue suprir o mercado doméstico de derivados com preços abaixo do custo de importação. E ainda assim, olha só um detalhe importante, hein? Obter resultados compatíveis com a indústria internacional e sustentar elevados investimentos que contribuem para o desenvolvimento nacional. Davi, o que você teria para acrescentar aqui? Claro que, no entanto, a política de preço dos combustíveis e a privatização das refinarias podem impedir que a Petrobras exerça seu potencial competitivo para se fortalecer e impulsionar a economia nacional com o seu abastecimento ao menor custo possível. Quer dizer, poderia ser tudo mais barato, né? Mas a ganância não permite. Furtado vai terminar, então, essa carta ao caminhoneiro brasileiro, que foi escrita pelo nosso presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Como é que termina essa carta, Furtado? Super interessante esse posicionamento do companheiro. Caminhoneiros e petroleiros precisam se unir para mostrar à maioria dos brasileiros que é possível e necessário reduzir o preço dos combustíveis para isso temos de evitar a privatização e a desnacionalização das refinarias da Petrobras. Quem escreveu isso, Furtado? O nosso companheiro, que é presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, Felipe Coutinho. Aí, quando a gente vai estudar um pouquinho da Petrobras, só um parágrafo que eu vou falar aqui, a gente vai estudar um pouquinho da Petrobras. Enio Gilney Malheiro, seja bem-vindo, Enio. Quando a gente vai estudar um pouquinho da Petrobras, a gente vai ver que a Petrobras não foi criada para dar lucro, sabia? Ela foi criada sob um regime jurídico para atender o desenvolvimento nacional do país. Equilíbrio. Entendeu o negócio? Aí Fernando Henrique veio, esse maldito Fernando Henrique, Esse é covarde pior também. presidente que nós tivemos, e mete a quebra do monopólio, e eles metem a Petrobras lá na mercado de ações, na Bolsa de Nova York. Quer dizer, então o resultado, para forçar, uma influência negativa, a privatização da Petrobras. Quebrar a empresa brasileira. Para quebrar a empresa brasileira. Isso feito por brasileiros, rapaz. Brasileiros traidores. Brasileiros traidores. Na cara deles. Meus amigos, olha só. Nós estamos com 55 minutos e 52 segundos. 55 agora. Nós vamos nos despedir, né, Davi? Davi, suas considerações finais sobre esse programa e sobre a tua brilhante participação conosco. Acho importante e necessário que, com filosofia ou sem filosofia, com sociologia ou sem sociologia, o povo, nós estarmos mais juntos, e necessário saber das necessidades do nosso remédio, da nossa segurança, das nossas escolas, do nosso poder ir e vir, do nosso meio ambiente, da nossa sustentabilidade e da nossa vida infinita com Deus. Valeu! Eu me despeço também, porque normalmente quem fecha o programa é o Furtado, né? Ele tem uma frase muito brilhante, muito bacana, até encontrou com um amigo dele, né, na refinaria, que falou um negócio para ele bacana, depois ele pode reproduzir para nós aqui. Eu me despeço também, e desejando a todos aí, nossos companheiros que estão no Congresso, um maravilhoso Congresso, com grandes resoluções, e nós aqui
daqui a pouco, se der tempo, a gente passa lá. Se não der, amanhã, de manhã, estaremos lá no nosso congresso e chamando aí o grupo das 4 empresas, que agora são 3, porque a Anadarko está sendo absorvida pela Chevron, né? Ficarão 3 empresas, o acordo plurimo está sendo reduzido a 3 empresas. E nós vamos fazer a consulta para as 3 empresas se querem continuar com esse acordo plurimo, que agora acabou, né? Aquele cartel, acabou aquela regulação do mercado. Dizer que, desculpa aí, interromper você, mas só para fortalecer mais o que você está falando, que esse acordo plurimo, que muito bem você fala, quando nós começamos a trabalhar nisso, né, no Envolvido Unido, eram 10, hoje já são 13, com certeza para o ano que vem isso vai acabar. Tem que acabar. Então eu me despeço, deixando um grande abraço para todo mundo aí, deixando Hermano, meu chefe de gabinete predileto, Hermano Tavares, estamos terminando agora, professor Hermano. Ele foi chefe de gabinete da deputada Andréa Zito, a pessoa que atendia a gente legal, a gente boa, da melhor qualidade. Professor Hermano, estou me despedindo aí, até a próxima quinta-feira, sempre próximo às 15 horas. Pode passar um pouquinho e tal, mas é a partir das 15 horas. Professor Hermano, então, eu me despedindo do senhor, estou me despedindo de todo mundo que acenou para nós e que participou do nosso programa. Até a próxima quinta-feira, a partir das 15 horas. Furtado? E dizer o seguinte, né, companheiro, ontem, foi terça-feira, né? Nós tivemos uma assembleia muito importante na refinaria de petróleo de Manguinhos, onde foi apresentada a proposta da empresa para os trabalhadores do Acordo Coletivo 2019 e 2020, né? E naquela oportunidade houve uma discussão com os trabalhadores e os trabalhadores rejeitaram a proposta, né? E ficou proposto o seguinte, que talvez na segunda ou terça-feira a gente faça uma panfletagem, distribua lá para os companheiros um formulário para que eles votem ali no formulário as suas necessidades para que a gente possa formatizar uma proposta de acordo coletivo vinda dos trabalhadores. Agora, uma coisa que me chamou bastante a atenção, você fez até um comentário sobre isso, né, companheiro Ivan? Que naquela oportunidade, eles lá falavam de comissão de base. É importante isso aí, né? Vai falar de comissão de base e vamos investir sim nessa formação de comissão de base. Porque a comissão de base, ela é o elo entre o sindicato, a empresa, fundamental, né? E os trabalhadores. Não tem gerência da empresa e não tem gerência principalmente do sindicato. Não, ela é totalmente independente. Eles fazem lá, nós podemos fazer uma orientação, mas de gerência nós não temos. E como muito bem falou o companheiro Ivan, eu até comentei naquela oportunidade que um companheiro, quando se despediu, ele veio me fazer uma pergunta, quando ele se despediu, ele falou o seguinte: se assim permitir o grande arquiteto do universo, e é isso que a gente fala aqui, e na próxima quinta-feira estaremos